E saíram os indicados ao Oscar 2026. Eu tava aqui assistindo a live agora há pouco, tava assim, muito empolgado, muito ansioso. E como prometido, vim trazer as minhas análises, né, sobre as categorias, sobre as indicações, começando pelas 3 categorias que eu acertei 100% da aposta, né, ou seja, que eu acertei os 5 indicados, que foi a categoria de ator, que assim, eu não vou nem falar que, ai, porque eu sou muito bom, não é isso, é porque realmente foram as categorias mais óbvias, né? Foram as categorias que eu olhei e falei, gente, não tem muito pra onde ir. Então teve a categoria de ator, tivemos Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Michael B. Jordan, Timothée Chalamet e o Ethan Hawke. Talvez a maior surpresa realmente foi confirmar esse favoritismo do Ethan Hawke, que vinha ali com o Blue Moon, né? Uma atuação muito boa, muito merecida, e que a gente falava que, pô, merecia tal. Eu quis apostar nele, mas assim, era talvez o mais incerto da categoria, e ele foi indicado. E as outras 2 categorias que eu acertei também foram bem previsíveis. Foi a categoria de filme internacional, onde foi indicado nosso querido agente secreto, né, o nosso candidato agente secreto, contra o candidato da Noruega, Sentimental Value. O candidato da França foi apenas um acidente, do Jafar Panahi. Sirha, que é o candidato da Espanha, e A Voz de Hind Rajab, candidato da Tunísia. Aqui a grande surpresa, que eu já tinha meio que comentado ali no vídeo de apostas, é que o No Other Choice, ele realmente ele tava sumindo das conversas, ele tava caindo, eu tava vendo ele como aquele filme que, por mais que ele, pra mim, ele é, tirando Agente Secreto, o melhor de todos aqui, né, pra mim ele é melhor do que Foi Apenas um Acidente, do que Sentimental Velho, do que A Voz de Hind Rajab, que a essa altura eu já assisti e eu achei muito bom, mas eu ainda prefiro No Other Choice. Só que por mais que No Other Choice seja um filmaço excelente, infelizmente não teve ali o que precisou, né, na campanha, talvez, para conseguir sustentar até o final. E aí eu percebi que ele estava tendo aquela queda, enquanto, por exemplo, o Sirha estava tendo uma alta, né? Parecia que cada vez mais ele aparecia mais, aparecia mais, aparecia mais. No final das contas, tivemos a confirmação. Sirha indicado, em 2 categorias, inclusive, foi indicado para melhor som, que eu também tinha apostado nisso. Enquanto o No Other Choice acabou ficando de fora. Já em animação, tivemos aquela, né, aquela aposta bem segura, aquela coisa que a gente não tem muito pra onde sair aqui, a menos que vai ser uma grande surpresa. K-Pop Demon Hunters deve ser o ganhador. Zootopia 2, Arco, Hélio e Little Emily. Assim, eu queria muito ter uma surpresa e com Hélio não sendo indicado, sabe? Porque pra mim esse filme ele é muito fraco, talvez um dos mais fracos de todos os indicados que eu assisti. Mas assim, paciência, né? É o que eu falei, a animação é quase aquela coisa da vaga da Disney. Mas passando dessas 3 categorias, foram as categorias que eu acertei completamente, eu meio que tudo que eu tinha pra falar delas, eu já tinha falado no vídeo de apostas. Vamos falar das outras categorias, lembrando que novamente eu vou seguir aquela regra, eu não vou falar muito aqui de curta, tá? Porque eu não vi os curtas ainda, eu já tô com alguns aqui pra ver, mas eu não assisti, então não tem muito que eu ficar aqui elaborando sobre os curtas. Vamos gastar esse tempo falando do que eu posso realmente falar, como por exemplo a categoria de efeitos visuais. Eu estou muitíssimo surpreso com a inclusão de Jurassic World Renascimento. Na verdade não, Recomeço, né? Eu não tava esperando essa indicação, eu realmente queria que viesse, por exemplo, a indicação para Superman. E eu falei, cara, é triste, acho no mínimo triste que esse preconceito com o filme de heróis acabe, né, se traduzindo nesse snob para Superman. Mas ao mesmo tempo, aquela coisa que a gente também nem fica mais tão, assim, tão impressionado com isso, né? No final de contas, tivemos Avatar, Fogo e Cinzas e Fórmula 1. Eu tinha apostado nesses dois. Pecadores eu não tinha imaginado, mas acho legal, acho ótimo, né? Quanto mais indicação pra esse filme, melhor. Inclusive, quebrou o recorde, né, de filme mais indicado do Oscar. Antes era um recorde de um empate triplo entre Titanic, La La Land e All About Eve, com 14 indicações. E Pecadores quebrou esse recorde com 16 indicações. Merecidíssimo, é o filme que a gente vai estar falando dele daqui a alguns anos, tenho absoluta certeza. Tivemos Pecadores, O Ônibus Perdido, ainda não assisti esse filme, estreou há um tempão, acho que foi lá em outubro, ainda não consegui ver, e o Jurassic World, a minha maior surpresa da categoria. Na categoria de melhor som, o único filme que eu imaginei que estaria, mas não estava, é Avatar. Avatar não entrou na categoria, e tivemos Fórmula 1, Frankenstein, Pecadores, Uma Batalha Após a Outra e Sirha. Muito merecido Sirha, já falei tudo que eu precisava falar disso aqui. E eu fiquei muito feliz com o Frankenstein aparecendo na categoria. Afinal de contas, é um dos filmes que eu gostei bastante dessa temporada toda. E, novamente, como eu disse de Pecadores também, quanto mais indicações eu vou ficar mais feliz, porque é um filme que eu gostei muito. Agora tivemos uma das grandes surpresas, que foi na categoria de melhor canção original. Cara, tiraram a canção de Wicked. Wicked, na verdade, foi um dos grandes esnobados
né, dos indicados, foi completamente excluído das indicações. Todas as poucas categorias que pensamos para Wicked, Wicked acabou ficando de fora. E na categoria de melhor canção original, entrou todas as que eu tinha pensado, menos a canção de Wicked, né? Então tivemos Golden de K-Pop Demon Hunters, I Lie to You de Pecadores, Dear Me do filme da Diane Warren, né? Como sempre, a gente sabe que a Diane Warren tem a sua vaga cativa ali, pelo menos até o dia que ela ganhar, quando ou se isso acontecer. E Train Dreams, que é a música de Train Dreams. Quem entrou no lugar da música de Wicked não foi, infelizmente, a música da Miley Cyrus de Avatar, e sim uma música chamada Sweet Dreams of Joy, de um filme chamado Viva Verde, que é um documentário que eu nunca tinha ouvido falar até então. Pra mim, os caras inventaram um filme pra poder tirar o Wicked da categoria. E agora vamos aí esperar pra tentar assistir esse filme, né, quanto antes, pra trazer aqui um vídeo pra vocês, porque a minha ideia é fazer igual no ano passado, trazer um vídeo de todos os filmes aqui pro canal, né? Todos os longas com um vídeo próprio e as categorias de curta compiladas aí em um vídeo pra categoria, que eu já estou aí trabalhando nisso. Para a categoria de melhor trilha sonora, tivemos Bugônia, Frankenstein, Hamnet, Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. Assim, uma ótima categoria. Eu realmente fiquei surpreso porque o Fórmula 1 ele não entrou aqui, né? A trilha do Hans Zimmer não entrou aqui. E também a trilha de Marty Supreme também ficou de fora. Quem acabou entrando no lugar foi Hamnet e Bugônia. Para mim, Bugônia foi surpreendente, tá? Hamnet eu meio que, ok, talvez ele seja uma categoria mais pra Hamnet, mas Bugônia eu não tinha previsto, e assim, fico feliz porque eu gosto do filme, tá? Mas eu ainda acho que a trilha de Fórmula 1 deveria ter entrado aqui. Na categoria de design de produção, tivemos aí uma categoria bem conservadora, eu acho que ela é meio que quase que eu tinha previsto, né? Então eu tinha previsto Frankenstein, Hamnet, Avatar, Pecadores e Marty Supreme, sendo que o único que eu não acertei aqui foi Avatar. Quem entrou aqui de fato na categoria foi Uma Batalha Após a Outra. Nem diria que é uma grande surpresa, porque é aquela coisa de, né, Uma Batalha Após a Outra é um dos filmes mais favoritos, tudo mais. É algo até meio previsível. Agora, na categoria de cabelo e maquiagem, nós tivemos duas grandes surpresas. A primeira é Kokuho, que é um filme que, assim, já estava ali realmente no radar, é um dos filmes que estava, se eu não me engano, na pré-lista de filme internacional também, mas eu não imaginei que ele ia ser indicado, acabou entrando realmente na categoria de maquiagem. Mas a minha maior e mais satisfatória surpresa para a categoria foi que eles lembraram e valorizaram a maquiagem de A Meia Irmã Feia, né? The Ugly Stepsister. Filmaço, assim, eu achei um dos melhores filmes de terror de 2025. Sempre falo, quanto mais filme de terror, assim, nessas premiações, melhor é, né? Como um fã do gênero. E eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento. Completam a categoria a maquiagem de Frankenstein, que deve ser o ganhador, de Pecadores e de Smashing Machine. Das minhas apostas, quem ficou de fora foi Marty Supreme e Wicked for Good. Novamente, ressaltando que Wicked foi um dos maiores, né, esnobados da temporada. Na categoria de melhor edição, tivemos Fórmula 1, Sentimental Value, Uma Batalha Após a Outra, Marty Supreme e Pecadores, mais ou menos o que eu tinha postado, com a diferença que eu não tinha botado fé em Sentimental Value aqui nessa categoria. Eu tinha preferido apostar na indicação de Hamnet. Pra mim são filmes quase equivalentes, mas assim, eu ainda tenho um pouquinho de preferência por Hamnet. Em questão de montagem, eu nem sei se eu gosto tanto da montagem de Sentimental Value. Eu acho ela um pouco travada, meio truncada ali. Mas assim, é o que temos pra hoje, né? No final das contas, como eu falei, não é nada que eu ache um grande snob, não é nenhuma grande surpresa nessa categoria. Já na categoria de figurinos tivemos uma grande surpresa, porque aqui foi uma categoria onde Avatar Fogo e Cinzas foi reconhecido, tomando o lugar que eu tinha colocado para Wicked for Good. Eu achei que aqui era uma categoria para Wicked ter o seu brilho, e no final, como eu falei, o Wicked sendo um dos maiores snobs da temporada, acabou ficando de fora aqui também. Completam a categoria Pecadores, Hamnet, Frankenstein e Marty Supreme, que eu não tinha previsto, né, Marty Supreme na categoria, eu tinha preferido apostar que o Testamento de Jen Lee poderia ganhar uma indicação aqui. Também acabou ficando de fora, mas eu não sei se eu consigo colocar isso como uma grande surpresa nesse caso, sabe? Pra mim, acho que era uma aposta muito mais pessoal, assim, mais um feeling que eu tinha, mas assim, eu acho que Marty Supreme realmente não surpreende tanto de estar indicado em categorias técnicas também. Pra categoria de melhor fotografia, tive uma leve surpresa com a ausência de Hamnet, tá? Aqui quem entrou no lugar que eu não tinha previsto foi Marty Supreme. Completam a categoria Frankenstein, Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, 3 fotografias excelentes, e Sonhos de Trem, uma fotografia que eu ainda não posso opinar sobre o trabalho, né? Afinal de contas eu não assisti,
Sonhos de Trem ainda, mas que eu já fico muito feliz de cara, porque temos mais uma indicação para um profissional brasileiro, que é o Adolfo Veloso. Já falei dele aqui em outros vídeos, em outras categorias, porque Sonhos de Trem já tinha ganhado prêmio de fotografia ali no Globo de Ouro e acho que no Critics também. E assim, é sempre bom ter um reconhecimento para um profissional brasileiro, né? Então parabéns, Adolfo Veloso aí, por mais uma indicação e rumo ao Oscar. Vamos torcer para que Sonhos de Trem traga mais um Oscar para o Brasil. Agora vamos falar do prêmio de direção de elenco, que é um prêmio novo, é a categoria nova. Como eu falei, é muito difícil a gente acertar o parâmetro dela aqui. E foi uma das categorias que eu errei por um filme, porque eu tinha postado que Pecadores, Hamnet, Uma Batalha Após a Outra e Marte Supreme estariam nessa categoria, e eu tinha fechado com a aposta para Sentimental Value, que eu entenderia a indicação por toda a química entre o elenco e os personagens. Mas eu comentei que poderia entrar um outro filme aqui, que eu fiquei muito feliz de estar certo, né? De ter apostado errado, ter errado na aposta, mas ter acertado na possibilidade da indicação de O Agente Secreto. Gente, não é só o baiano que tem um molho, pelo visto, porque todo aquele elenco maravilhoso teve um reconhecimento, no caso, pro diretor de elenco, que escolheu esse elenco maravilhoso, gente. Dona Sebastiana, Alice Carvalho. Cara, Ai, nem vou começar a citar os nomes aqui, senão eu vou passar o resto do vídeo só falando do elenco de Agente Secreto, né? Mas assim, só do fato de eu ver um reconhecimento meio quase que ainda indireto pra Tânia Maria, que rouba muita cena, nossa, assim, fora que é mais uma categoria pro Agente Secreto, né? Agente Secreto conseguiu se destacar bem nesse Oscar, é super histórico, foram 4 indicações, né? Inclusive falando nisso, 4 indicações. Ainda Estou Aqui tinha ganhado 3 indicações, a gente já tinha ficado tão feliz, e agora o Agente Secreto com 4 indicações. Meio que repetindo as indicações de Ainda Estou Aqui, né? Numa categoria de atuação, uma categoria de filme internacional e uma categoria de melhor filme, mas também conseguindo a indicação pro prêmio de melhor elenco. Então, cara, a categoria nova é uma categoria super merecida, uma indicação lindíssima, e que talvez, né, perca para Pecadores também, que tem uma grande direção de elenco. Mas assim, o que importa hoje é a gente comemorar, né, a indicação histórica. 4 indicações para o Agente Secreto. Gente, isso aqui é muito grande, isso aqui é gigante. E antes de eu seguir para as categorias principais ali de roteiro, atuação, direção e filme, eu quero só pedir para você que tá me acompanhando até aqui, que se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, e eu queria te convidar para se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito, fazer parte dessa comunidade que a gente está formando de fãs de cinema, de pessoas que querem falar de cinema, trocar ideias sobre cinema. Deixa aquele like no vídeo para dar uma ajuda, você vai estar passando a mensagem pro YouTube que o vídeo é bom o suficiente para você querer se inscrever e dar like no vídeo, esse vídeo vai chegar para mais pessoas. E também já comenta aqui embaixo qual foi a tua maior surpresa, qual foi o snob que você mais sentiu, né, nessas indicações. Comenta aqui que eu tô bem curioso pra saber. E lembrando que se você quiser saber mais do que eu tô achando de outros filmes, ou séries que eu tô vendo, ou livros que eu tô lendo, ou quiser trocar aquela ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de indicação ao Oscar, né? Continuar com essa leve análise das categorias. Eu quero fazer um vídeo só sobre Agente Secreto ainda, né? Mas aqui é meio que pra falar realmente das indicações, pra falar do que eu fiquei surpreso, do que eu achei que foi uma esnobada, que também, de certa forma, deixa a gente surpreso, né? E até pegar esse histórico com o vídeo das apostas, né? O vídeo onde eu comentei quais eram as minhas apostas, quais eram os meus achismos, até pra ver que a minha leitura da temporada não foi tão assertiva assim, ainda que muita coisa que eu comentei que haveria uma possibilidade acabou acontecendo, como o caso de Agente Secreto ser indicado no prêmio de escalação, né? No prêmio de direção de elenco. Mas assim, no final das contas a gente faz isso muito por diversão, né? É muito legal acompanhar a temporada de premiação, adoro trazer esses vídeos e tava muito ansioso para fazer esse vídeo, talvez pela primeira vez realmente acompanhando os indicados com vocês, né? Então bora aí falar de roteiro original, sem mais delongas. Roteiro original, indicações para Marte Supreme, Valor Sentimental, Blue Moon, Pecadores e Foi Apenas um Acidente. Aqui eu tive 2 grandes surpresas, né? A primeira foi que o Agente Secreto não foi indicado aqui, eu realmente imaginei, eu realmente achei que ele apareceria na categoria de roteiro, eu acho que era uma das categorias que eu mais botava fé, e eu acabei errando. E eu tive a surpresa de Blue Moon aparecer. Não é uma surpresa negativa no sentido de o filme ser ruim, né, eu acho que no máximo porque tirou, entre aspas, a vaga de Agente Secreto, mas é um bom roteiro, é um bom filme, é um filme que eu gostei bastante, tem comentário dele aqui no canal, e é aquela indicação que ela reforça muito a importância da campanha, porque eles queriam conseguir empurrar o Ethan Hawke
para a categoria de ator. E aí, para você conseguir fazer isso, né, para você conseguir empurrar ali o Ethan Hawke, você acaba também fazendo essa campanha para outras categorias e o resultado tá aqui. O filme foi indicado na categoria de melhor roteiro. Já em roteiro adaptado, eu quase acertei, eu quis, né, tirar uma indicação mais ousada, que foi a de Wake Up Dead Man, que é o Entre Facas e Segredos 3. Eu imaginei que ele poderia aparecer porque ele era um filme com mais força no começo da temporada, apesar dele estar meio que ter sumido um pouco das conversas. Eu falei, cara, eu não sei, eu acho que ainda pode rolar, e eu quis apostar nele. Ele acabou não sendo indicado. Quem entrou no lugar dele foi Sonhos de Trem, que era um pouco mais previsível, né? Era uma indicação um pouco mais previsível, só que eu fiquei pensando se ele realmente pegaria tantas indicações quanto ele acabou pegando. Completam a categoria Frankenstein, Hamnet, Uma Batalha Após a Outra e Bugônia. Todos esses que eu já tinha apostado, né? Já tinha falado que eles poderiam entrar. Fico muito feliz com o reconhecimento pro roteiro de Bugônia, né? Pro roteiro ainda que é adaptado de Bugônia, porque é um filme que eu gostei bastante também. E eu acho que antes da gente passar para as categorias de atuação, vale falar da categoria de documentário, porque eu falei da categoria de animação, falei da categoria de filme internacional, porque eu tinha acertado 100% de ambas, mas eu acabei errando muito de documentário, e eu, né, não tinha falado dela até agora. Eu acertei apenas 2 das 5 indicações. Eu tinha colocado que A Vizinha Perfeita, da Netflix, e Alabama Solution estariam entre os indicados. Acertei esses 2, mas Cover Up, também da Netflix, My Unreasonable Friends e 2.000 Metros para Andrivka, que é ali sobre a invasão da Ucrânia, quase como uma sequência de 20 Dias em Mariupol, não foram indicados. Então completam a categoria Embaixo da Luz de Neon, né? Come and See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks e Mr. Nobody Against Putin. Eu tinha visto que esse Mr. Nobody Against Putin ele estava bem colocado, mas eu fiquei na dúvida se ele acabaria sendo indicado ainda com um tema meio sobre Rússia. E eu falei, cara, eu vou jogar pro 2.000 Metros para Andrivka, que tem ali um assunto correlato, digamos assim. No final das contas, 2.000 Metros não foi indicado e Mr. Nobody Against Putin foi indicado. Vamos falar de atuação de coadjuvante agora, né? A gente já tá chegando no final do vídeo. Vamos comentar sobre a atuação de coadjuvante, porque aqui a gente tem um dos maiores snobs da temporada, né? Uma das maiores bola fora, assim, que a gente... Eu não imaginei em nenhum momento que o Paul Mescal não seria indicado. Eu não previ isso, realmente eu não imaginei que isso poderia acontecer em nenhum cenário. Só que ao mesmo tempo que a gente teve um dos maiores snobs, a gente teve uma das mais belas surpresas aqui, porque foi a indicação do Delroy Lindo por Pecadores. Então, assim, é uma atuação maravilhosa, um personagem maravilhoso. Eu gosto do Delroy Lindo. Acho um reconhecimento muito, muito bom para ele aqui. Mais uma categoria onde Pecadores aparece. E ao lado do Delroy Lindo, completam a categoria Sean Penn e Benício Del Toro, ambos de Uma Batalha Após a Outra. Eu tinha apostado nesses dois, assim como eu também tinha apostado no Jacob Elord de Frankenstein e no Stellan Skarsgård de Sentimental Value. Então temos aí uma categoria onde a gente teve um dos maiores snobs e uma das maiores surpresas. Pra mim, assim, tô completamente satisfeito aqui, tá? Agora, atriz coadjuvante é uma categoria que também trouxe um dos maiores snobs, porque a gente continua falando do snob de Wicked, né? A Ariana Grande não apareceu na categoria de melhor atriz coadjuvante, assim como a Odessa Zion de Marty Supreme. Qual que é a grande questão aqui? A gente teve a Wumi Mosako de Pecadores. Eu não tinha considerado essa indicação, não tinha certeza se ela poderia ser indicada. Fico feliz, também é uma ótima indicação. Pecadores, maravilhoso, não preciso me repetir mais sobre isso. E tivemos aí a Elle Fanning. Essa é a indicação que a gente tem que ficar um pouco alerta aqui. Porque isso significa que na categoria de atuação de atriz coadjuvante, Sentimental Valley conseguiu se destacar muito. Ele indicou 2 atrizes, porque a Elle Fanning e a Inga Ibsdottir Lilias, as 2 de Sentimental Valley foram indicadas na mesma categoria. O que significa que tivemos a indicação dos 4 atores principais, né, dos 4 do elenco principal ali, né, o Stellan na categoria de ator coadjuvante, a Nat Rainsby em atriz, eu ainda vou me aprofundar nisso, e as 2 atrizes coadjuvantes, que é a Elle Fanning e a Inga. Tivemos aí Sentimental Valley pipocando em várias outras categorias, ou seja, a força de Sentimental Valley que a gente estava enxergando como que está se diluindo,
aparentemente não está, não para o Oscar, pelo menos. Então isso nos leva a questionar qual vai ser a estratégia da Neon a partir de agora, né? Porque eles têm o Agente Secreto e eles têm Sentimental Value. Sei lá que eles vão tentar dividir as atenções, fazer com que Sentimental Value dê uma varrida aí nas categorias de atuação e o Agente Secreto fique para a categoria de filme internacional? Ou será que eles vão simplesmente apostar tudo ali no Sentimental Value e esquecer, ou ignorar, no caso, a presença, né, e a boa aceitação que o Agente Secreto teve em outras premiações como o Critics e o Golden Globes? Então, assim, é um ponto pra gente ter um alerta ali. E aí ficamos com uma categoria, né, de atriz coadjuvante que completam essa categoria a Amy Madigan, de A Hora do Mal, e a Teyana Taylor, de Uma Batalha Após a Outra. Basicamente, né, a ganhadora do Critics e a ganhadora do Globo de Ouro. Eu ainda acho que esse prêmio, né, tá entre... não tá pra Elle Fanning, não tá pra Wumi, tá entre as outras 3 indicadas. Mas assim, pra mim o mais importante aqui é o sinal que essa categoria me acende referente à categoria de melhor filme internacional, né? Bom, a gente já falou da categoria de ator lá no começo do vídeo, porque eu comentei que eu acertei todos, eu já falei o que eu precisava falar ali. Vamos falar da categoria de atriz, porque eu também passei bem perto de acertar aqui. Eu também quis bancar o ousado, então eu joguei as 4 apostas mais óbvias, né? Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, Jessie Buckley por Hamnet, Emma Stone por Bugonia e Renate Reinsve por Valor Sentimental. Não diria que chega a ser uma grande surpresa a indicação da Kate Hudson por Song Sung-do. Primeiro porque é uma boa atuação, eu gostei muito desse filme, ainda vai ter vídeo aqui no canal, gostei bastante desse filme, eu acho que ela merecia esse reconhecimento, inclusive assim, eu prefiro ela aqui do que a Rose Byrne, por exemplo, sabe, que tá tendo um reconhecimento bem forte. Eu tinha apostado que poderia ir pra Amanda Seyfried, mas aí acho que nem a Amanda Seyfried teria comprado essa briga, porque ela mesma tá falando que o Oscar não importa, tá, já tava se antevendo a não indicação. Como eu disse, a Kate Hudson não chega a ser uma grande surpresa, porque se a gente fosse olhar ali na lista de atrizes, ela tava com boas chances, talvez não mais que a Chase Infinity. Essa sim acaba realmente confirmando uma leve esnobada, digamos assim, por parte das indicações, né? A gente ainda tinha uma certa esperança de que a Chase Infinity poderia ganhar a sua indicação, não entra, a vaga fica para Kate Hudson, também não fica para Amanda Seyfried, vai para Kate Hudson. Já para a categoria de melhor direção, aconteceu um cenário um pouco previsível aqui. A gente tinha 3 indicações certas. Paul Thomas Anderson por Uma Batalha Após a Outra, Chloe Zhao por Hamnet e Ryan Coogler por Pecadores. Os 3 eu tinha colocado nas minhas apostas, os 3 foram indicados. Quem que eu errei aqui? O Kleber Mendonça Filho, né? Eu imaginei que o Kleber ele poderia entrar como um dos diretores da Neon, só que, como eu disse, Sentimental Value não perdeu a força como eu tinha imaginado. Eu achei que a força dele estava diluindo, e aparentemente não. E ele acabou conseguindo abocanhar uma das vagas aqui pro Joaquin Trier, né? O Joaquin Trier, então, está indicado. Eu ainda tinha comentado que o Panahi também poderia, né? Tava no páreo, mas eu já via ele como alguém um pouco mais fora. E eu preferi indicar o Kleber e o Josh Safdie de Marte Supreme do que a dupla Joaquin Trier e Jafar Panahi. No final das contas, o Panahi e o Kleber ficaram de fora. Eu acertei o Josh Safdie de Marte Supreme e eu errei a presença do Joaquin Trier, que eu tinha pensado que ele estava de fora. Então tivemos aí Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson, Chloe Zhao, Josh Safdie e Joaquin Trier na categoria de melhor direção. E pra fechar, bora aí falar de melhor filme. Aqui sim a gente tem bastante coisa pra comentar. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas assim, eu errei um filme aqui. Eu errei um filme, vou logo falar disso. Que foi Foi Apenas um Acidente. Eu ainda tava enxergando a possibilidade dos 3 filmes de língua não inglesa, né? Então, Agente Secreto, Sentimental Value e Foi Apenas um Acidente. Eu pensei que os 3 estariam ali de mãos dadas indicados a melhor filme. No final das contas, o filme do Panahi acabou caindo, né, dessa categoria. E aí vem a grande surpresa. Quem abocanhou a vaga que estava ali meio que sobrando foi Fórmula 1. Fórmula 1 entra como aquele grande filme popular, né? Porque a gente viu que o Oscar tá tentando sempre colocar 1 ou 2 filmes mais populares, mais blockbustersão, assim, na categoria de melhor filme. Não conseguiram encontrar esse grande candidato com Wicked. Aparentemente também preferiram não colocar esse voto de confiança ali no Avatar. E quem acabou entrando na categoria de melhor filme
contra as minhas, né, a minha impressão foi Fórmula 1. Assim, vou falar que eu fiquei decepcionado? Não, porque eu acho um filmaço, tá? Realmente gostei, tá na lista dos meus favoritos do ano e tal. Assim, vocês sabem que eu gostei muito, mas eu realmente não vi isso vindo, né? Veio muito rápido, veio como um carro de Fórmula 1 mesmo, veio tão rápido que eu não vi. Se eu tivesse na pista, eu teria sido atropelado por ele. E olha, e aí completam a categoria O Agente Secreto, Pecadores, Valor Sentimental, Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Bugônia, Marte Supreme, Frankenstein e Sonhos de Trem. Algo meio previsível, Sonhos de Trem e Frankenstein, os dois filmes que a Netflix decidiu abraçar realmente no final, né? Começou com 4 filmes. Jay Kelly, aliás, Jay Kelly foi um filme que foi bem esnobado. Eu vi ele há uns meses. Eu gosto, assim, não odiei, mas também não achei nada demais. Era um filme que se falava muito para ator coadjuvante, né, pro Adam Sandler. No final das contas, talvez fosse para aquela categoria isolada, não conseguiu engatar aquela categoria, sumiu completamente do Oscar, também ficou de fora. Só que ficou de fora com poucas expectativas, né? Diferente de Wicked, que a gente ainda achava que poderia ganhar bastante indicação. E aí tivemos Bugônia, né? Um reconhecimento bem interessante, a gente já estava vendo que ele poderia vir. A Emma Stone nunca deixou as conversas, né? Nunca saiu das conversas. Marte Supreme também, justamente pela força do Timothée Chalamet, então tá ganhando prêmio, provavelmente é o ganhador de melhor ator, vai ser o ganhador de melhor ator. Uma batalha após a outra, o grande favorito, Pecadores, um dos grandes filmes populares, né, um dos maiores filmes de 2005, um dos filmes mais impactantes, quebrando o recorde do Oscar, gente, 16 indicações para Pecadores, merecidíssimo, porque é um filmaço, filme que eu acho que é um marco, assim, de qualidade, de excelência para o cinema, ainda mais quando a gente fala do cinema pós-pandemia, com toda a dificuldade de levar o público, crise na Warner, etc. Um filmaço. O Agente Secreto, nosso filme brasileiro, reconhecimento merecido. E Hamnet, que assim, é um dos filmes já feitos, não me ofende estar aqui, mas assim, também eu acho até previsível, mas não me deixa tão feliz assim, né? Não é nada demais, não me deixa em euforia por vê-lo indicado a melhor filme. Mas é isso, pessoal, análise concluída. Ainda vamos falar muito, tá? Eu tentei ser o mais sucinto possível nesse vídeo, porque a gente sabe que tem chão ainda, tem muito chão pra gente falar de Oscar, tem muito chão até, né? Pelo menos um mês inteiro pra falar sobre balanço da temporada, agora que a gente já tem realmente os indicados de fato. Continuarei publicando vídeos aqui sobre os filmes individualmente, então eu já tenho cerca de 20 filmes aqui publicados no canal, então ainda tem bastante vídeo sobre os longas, vai ter vídeo sobre os documentários, vai ter vídeo sobre os curtas, então já aproveita para se inscrever se você não está inscrito para não perder nada. Vou deixar 2 vídeos linkados junto desse sobre a corrida do Oscar. E como sempre, muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Valeu, falou e até mais.